Olá, hoje a gente vai mergulhar numa história que parece roteiro de filme de terror, mas que aconteceu de verdade. É a saga de Hans Staden, um aventureiro alemão do século XVI, cuja viagem para o Brasil se transformou numa luta desesperada pela vida. O relato que ele mesmo escreveu nós são dos mais chocantes sobre o primeiro contato entre europeus e os povos aqui do Brasil. E só para a gente ter uma ideia do nível do perigo, foi com essa frase que os captores do Staden o receberam. Desde o primeiro segundo, o destino dele parecia traçado. Ele não era um prisioneiro qualquer, ele era o prato principal. Isso já dá o tom do pesadelo que ele estava prestes a viver. Vamos voltar para janeiro de 1554. Hans Staden era um artilheiro alemão que trabalhava no Forte Português de Bertioga, bem ali no litoral de São Paulo. Ele já estava há anos por aqui e contava os dias para voltar para a Europa, sonhando com as recompensas que o rei de Portugal tinha prometido. Mal sabia ele que a sua vida ia virar de cabeça para baixo. Olha, o Staden não era nenhum novato não, viu? Essa era a segunda vez dele no Brasil. A primeira, lá em 1548, foi no Nordeste. Na segunda, que começou em 1550, o navio dele naufragou e ele foi parar na costa de Santa Catarina. De lá, conseguiu chegar em São Vicente e, por ser bom no que fazia, arrumou um emprego de artilheiro com os portugueses. Ou seja, era um cara experiente, viajado, mas nada, absolutamente nada, tinha preparado ele para o que estava por vir. E o momento da virada aconteceu numa tarefa super comum do dia a dia. Staden entrou na mata para procurar um escravo indígena que tinha sumido. E foi aí, no meio da floresta, que ele foi cercado por guerreiros do povo Tupinambá. Num piscar de olhos, a vida dele como soldado e colono acabou. E o pesadelo começou. A partir daqui, a situação do Staden muda completamente. Porque ele não foi só capturado, ele foi confundido. Para os Tupinambá, ele não era um alemão. Ele era um português. E português era o povo que eles mais odiavam. E para o inimigo português, a sentença era uma só: morrer no ritual de canibalismo. E o ponto-chave para entender tudo isso é a política da época. O litoral do Brasil era um verdadeiro tabuleiro de xadrez. Os tupinambás eram parceiros dos franceses, faziam comércio e tudo mais. Já os inimigos mortais deles eram os portugueses, que por sua vez eram aliados de uma tribo rival, os tupiniquins. A vida do Staden, então, dependia de uma única coisa: conseguir provar que ele não era português. Nesse cenário, ser confundido não era um simples erro, era uma sentença de morte. E o sofrimento não era só físico, não. Era também psicológico. Assim que chegou na aldeia, Staden foi obrigado a anunciar a própria condição. Imagina o terror que é ter que gritar para todo mundo ouvir que você é a comida deles que está chegando. Era uma forma de quebrar o espírito, de humilhar a pessoa antes do ato final. Com a morte praticamente certa, Staden começa um jogo desesperado de inteligência para tentar, pelo menos, adiar a sua execução. A partir daqui, a história dele vira um verdadeiro manual de sobrevivência psicológica numa situação que parecia não ter saída. A linha de defesa dele era bem lógica, se a gente parar para pensar, baseada naquelas alianças que a gente viu. Primeiro, negar que era português. Segundo, dizer quem ele era de verdade, um alemão de Hesse, um país amigo dos franceses. E a prova final seria o testemunho de um francês que ele ouviu dizer que morava com os Tupinambá. Era a única carta que ele tinha na manga. Era tudo ou nada. Pois é, a aposta deu terrivelmente errado. Quando o francês, que era a única esperança dele, finalmente apareceu, ele olhou para o Staden e o condenou. Disse na frente de todo mundo que ele era, sim, português. A traição foi total. Aquele momento selou o destino dele. Staden estava completamente sozinho, sem ninguém para defendê-lo. Com o argumento racional destruído, Staden muda completamente de tática. Ele abandona a lógica e apela para o sobrenatural. Ele deixa de ser um prisioneiro indefeso e se transforma em uma espécie de porta-voz de um Deus muito poderoso e vingativo. Essa frase é o começo da guerra psicológica dele. O que ele faz a seguir é uma verdadeira aula de manipulação. Ele começou a usar qualquer coisa que acontecia ao seu favor. Começou a se espalhar uma doença na aldeia? Era a ira do Deus dele. A lua estava cheia? Ele dizia que a lua estava olhando com raiva para a cabana do chefe. Alguém tinha um sonho ruim? Ele interpretava como um aviso divino. Ele se colocou como o único intermediário entre os Tupinambá e uma força sobrenatural muito perigosa. E não é que a tática funcionou. E funcionou de um jeito
espetacular. O chefe da aldeia e vários parentes dele ficaram muito doentes. Staden rezou por eles e quando eles melhoraram, todo mundo acreditou que foi por causa do poder dele. De repente ele não era mais comida, ele era um curandeiro, um pajé, uma figura de poder e de medo. Com isso, ele ganhou um tempo valiosíssimo. Depois de 9 longos meses vivendo por um fio, uma chance real de fuga finalmente aparece no horizonte. Um navio francês atraca na costa. Aquilo podia significar a salvação de Staden. Só que, a essa altura do campeonato, nada era simples. Os franceses já tinham traído ele uma vez. Será que agora era liberdade de verdade? Ou só mais uma peça nesse jogo complicado de interesses que podia custar a vida dele? A esperança veio misturada com muito medo. E o obstáculo final para a fuga dele não foi o ódio, mas sim o afeto. Durante o tempo que passou lá, Staden foi meio que adotado por um outro chefe, o abate Pozanga, que o tratava como se fosse um filho. E quando os franceses tentaram resgatá-lo, o chefe bateu o pé. Não ia deixar o parente dele ir embora. O carinho virou uma nova forma de prisão. Essa frase do abate Pozanga mostra bem o tamanho do conflito. Para o chefe, a partida do Staden não era uma libertação, era uma traição pessoal. A negociação pela liberdade virou um drama familiar, cheio de emoção e de ressentimento. A libertação teve que ser na base da conversa, da lábia. O capitão francês inventou uma história, disse que o pai do Staden estava morrendo e precisava vê-lo. Pressionado, o chefe acabou cedendo. E para fechar o acordo, o próprio Staden teve que prometer em falso que voltaria para a aldeia no próximo navio. Foi uma despedida amarga, toda baseada no engano. Mas a história de Staden não termina quando ele entra no navio. O destino dele e o destino dos seus ex-captores seguiram caminhos totalmente diferentes. E esse contraste define muito bem a história da colonização nas Américas. Staden finalmente embarcou no final de outubro de 1554. Em fevereiro do ano seguinte, ele já estava seguro na Europa. De volta para casa, na Alemanha, ele tomou a decisão que o deixaria famoso: escrever e publicar um livro contando em detalhes tudo o que ele viveu. Para o Hans Staden, toda essa aprovação durou 9 meses. Pensa bem, 9 meses de terror constante, de jogos psicológicos, de uma luta diária pela própria vida. Um tempo que com certeza marcou ele para sempre. Agora, vamos comparar esse número com outro. E aqui vem a parte trágica da história. No mesmo ano em que o Staden estava comemorando a sua liberdade, uma epidemia de varíola, uma doença trazida pelos europeus, varreu a costa do Brasil. O resultado? Mais de 30 mil tupinambás mortos. Enquanto um homem lutava e sobrevivia, o povo que o capturou começava a ser dizimado. Isso mostra o lado mais cruel desse encontro de mundos. Essa nota final do relato é bem sombria. O destino dos Tupinambá que o Staden conheceu foi selado não só pelas guerras, mas principalmente pelas doenças, contra as quais eles não tinham nenhuma defesa. A cultura que quase devorou o Staden acabou sendo consumida pela expansão europeia. E isso tudo deixa uma pergunta no ar. A sobrevivência incrível do Hans Staden foi resultado de pura sorte, de coincidências como a doença que fez ele virar pajé, ou ele foi um mestre da psicologia, um manipulador genial que soube usar as crenças e os medos dos seus captores para se manter vivo? A resposta provavelmente está em algum lugar no meio disso tudo, na história de um homem comum que foi forçado a se tornar extraordinário para não virar comida.